Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Flávio. Seja bem-vindo, Flávio, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. E ele é um jovem muito especial e nós vamos conhecer um pouco mais da história dele. Então, Flávio, se apresente para nós, por favor. Olá, pessoal. Olá, Júlia. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho, passar minhas vivências, minhas experiências nesse tempo de conversão na igreja. E bem, meu nome é Flávio Henrique, tenho 21 anos, faço faculdade de Relações Internacionais e tenho adorado conhecer a igreja, estou nesse caminho aí. E sou daqui de São Paulo mesmo, e frequento a La Lapa, e é isso, Muito bom. basicamente. Perfeito. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui e nós estamos muito animados. Gente, para quem não sabe, quem não conhece o Flávio ainda, vai conhecer agora. Ele é um membro recém-converso na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você tem quanto tempo de membro, Flávio? Tenho 10 meses. 10 meses de membro. E nós queríamos conversar com ele há um tempo já e finalmente deu certo marcar esse podcast, porque nós sabemos que a visão de vida e as experiências que o Flávio teve nesse processo de se converter ao Evangelho é muito importante para ajudar muitos de vocês. Então, Flávio, primeira pergunta que nós queremos saber de você: como que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Exatamente. Tudo começou há 3 anos atrás, exatamente quando eu estava pesquisando no YouTube, olhando vários vídeos no YouTube, porque tenho o hábito de, gosto bastante de mexer nas redes sociais. E aí, de repente, me deparei com uma propaganda da igreja. Eu até pesquisei para ver se eu achava a propaganda, mas ela basicamente falava sobre a família da igreja, sabe? O quão importante é termos um local fora dos ambientes que a gente vai normalmente, que a gente possa sentir uma comunhão mesmo com os outros. E a partir daquilo eu me interessei, achei muito bonita a imagem, a estética da igreja e como a mensagem foi passada. E aí eu comecei a pesquisar, vi esse vídeo, aí eu comecei a ler alguns artigos que falavam um pouco mais, contavam sobre a história, doutrinas, alguns vídeos daqui da Central das Escrituras. Então pesquisei bastante, fui pesquisando, conhecendo, até que eu... e fui nesse processo basicamente durante um ano pesquisando bastante, olhando vários conteúdos. Só na internet? Só na internet. Nossa. E, assim, por que te chamou a atenção aquela propaganda da igreja? Além de falar das famílias, por que aquele vídeo te prendeu a atenção e te despertou esse interesse de procurar mais sobre o Evangelho? Eu acho que a principal coisa foi a paz que ele me passou, sabe? Sentimento de tranquilidade que tem. Porque, né, temos a vida muito agitada, né? E mesmo eu dei estudo, né? Fiz curso técnico e tudo mais. Então sempre é uma rotina bem complexa, bem agitada. E quando eu vi aquele vídeo, a principal coisa... Hoje eu sinto que é o Espírito Santo falando através de pequenas coisas. Mas naquele momento foi... Primeiro porque também era algo muito diferente, algo inusitado. Nunca tinha visto uma igreja que trouxesse uma mensagem online, uma presença online, né? Como era o vídeo, né? Em forma de vídeo, assim. Então, foi a principal coisa que me chamou a atenção foram esses pontos. Que legal. Mesmo sem saber, você já estava sentindo uma resposta do Senhor por meio do Espírito. Sim. E é muito lindo como Deus trabalha, né? Com a nossa Total. vida e nos ajuda a tomar melhores decisões. Muito obrigada por compartilhar. E nesse momento que você viu o vídeo, né? Você estava procurando uma coisa específica na sua vida? Em que momento você estava vivendo na sua vida que te fez buscar algo assim? Sim. Eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Curiosa com relação à religião, então, nem digo. Assim, sempre gostei de pesquisar e de entender. Porque eu acho que quando a gente se propõe a olhar para o outro, né? Olhar fora da nossa bolha, a gente entende como a pessoa vive, né? Como que o outro tem as suas vivências, as suas rotinas, seus credos, né? Então, religião sempre foi interessante para mim. E eu vinha de uma outra igreja, de uma outra denominação, mas foi na pandemia que eu me afastei. Nunca fui 100% frequente, né? Ia uma vez ou outra, participava de algumas atividades, mas na pandemia eu me desliguei totalmente. E a partir desse momento que veio, né? Porque eu moro com a minha avó de idade, então eu precisei ficar bem isolado com ela, então eu não conseguia sair. Então, aí eu me vi bem desprendido, assim. Tanto que
uma das coisas que eu fui aprendendo conforme eu conheci a igreja é entender quem era Deus, sabe? De como Deus pode se relacionar comigo, como que eu poderia me relacionar com Deus. Então, eu tive essa curiosidade, esse sentimento, e aí eu fui pesquisando e conhecendo muito mais sobre Deus. E é interessante porque um dos aspectos que a minha família sempre me deu muita liberdade para conhecer, sabe? E isso eu gosto muito porque quando a gente tem capacidade de escolher aquilo que a gente pode fazer, entender, a gente se sente mais dono de si, né? Mais disposto a realmente fazer aquilo que nos interessa, que nos instiga. Então, foi nesse processo que eu passei a ter uma liberdade maior na pandemia, de poder conhecer e tá mais presente, de abrir um pouco o leque, né? De saber um pouco mais. Então, é ruim porque o lado da pandemia trouxe, né, a perda de contatos que a gente teve Sim, durante, com certeza. né, muitas pessoas vieram a falecer, infelizmente, mas trouxe essa possibilidade também da gente conhecer outras pessoas e outras coisas que a gente não estava habituado. O ambiente online também teve muito disso, né? Sim. Se adaptar. Interessante você comentar sobre esse processo que você estava vivendo, porque quando a pandemia estourou, eu era uma missionária. Então eu servi minha missão completa praticamente. E aí estourou a pandemia e eu fiquei um mês a mais na missão porque eu não conseguia sair do país que eu estava servindo missão. E eu lembro que eu fiquei pensando, a gente não tinha smartphone na missão. Sabe aquele celular tijolinho, meio bem velho? Era Sei. esse celular que a gente usava. E a gente simplesmente não tinha contato nenhum com o mundo, assim, na internet. E eu fiquei pensando, como que a gente vai pregar o evangelho online? Como que faz isso? E eu lembro que eu e minha companheira fomos as primeiras missionárias a fazer um vídeo se apresentando e eu acho que a gente estava ensinando sobre talvez a restauração ou a gente fez um convite para a conferência geral, porque naquele ano a igreja completou 200 anos da restauração. E aí nós publicamos e tivemos uma repercussão muito grande. Os membros compartilhavam no WhatsApp uns com os outros, nós tivemos várias pessoas entrando em contato pelo Messenger, no Facebook. E aí nós percebemos que era super possível, né? Voltei para casa em abril de 2020. E quando eu conversei com o meu presidente de missão, por conversar, curiosidade mesmo, manter contato, ele passou os dados de batismo que eles tiveram em um ano só de pandemia, onde ninguém saía de casa e os batismos eram realizados na casa do presidente da missão porque não podiam ter muitas pessoas reunidas. Sim. A minha missão, triplicou o número de batismo Nossa. durante a pandemia. Olha que benção. E eu fico pensando nisso, que não é mérito só dos missionários, é mérito do Senhor. Porque o plano dele é perfeito e muitas pessoas tiveram contato com o plano por meio da tecnologia. Total. Com o plano de Deus. Então, eu tenho certeza que essa tragédia que aconteceu, ela veio por uma razão muito maior, que nós não conhecemos ainda. Exatamente. Mas pouco a pouco a gente vai conhecendo, né? E eu tenho certeza que muitos como você conheceram a igreja na pandemia, né? E passaram ou estão passando pelo mesmo processo que você está passando. Então, por isso que é tão especial você estar aqui com a gente hoje. Exatamente, é. E é interessante porque antes da pandemia eu não conhecia nada sobre a igreja, eu nunca tinha ouvido falar. A igreja é famosa pelo serviço missionário, né? Que as pessoas veem a plaquinha no meio da rua. Mas se eu vi, não me recordo mesmo, assim. Então demonstra como essa presença nas redes, né, no meio digital, fez uma diferença. Se mostrou muito relevante para as pessoas. Muito bom. E isso é muito importante. Muito bom frisar que a tecnologia ela pode ser sim positiva se nós usamos ela para o bem. Muito obrigada. E você teve, depois de pesquisar sobre a igreja na internet, pesquisou por bastante tempo, né? Quanto tempo foi essa pesquisa? Foi um ano, mais ou menos. Um ano, mais ou menos, aí pesquisando, né? Pesquisando. Em que momento você teve um contato direto com a igreja? Você conversou com missionários e começou a ser ensinado por eles? Exatamente. Foi no momento em que eu estava um dia no meu quarto sozinho estudando acho que para uma prova. E aí eu tinha, porque que nem eu falei, né? Eu estudava durante uma semana, esquecia da igreja, ficava 2 meses sem pesquisar nada. E depois assistia alguma coisa, via de uma propaganda nova e foi nesse processo. Até que estava nesse dia e aí algo veio forte para mim e falou, entre em contato com a igreja, sabe? E é interessante porque foi mais ou menos normal, assim, sabe?
Aí eu falei, tá, vou mandar uma mensagem pra ver o que acontece, né? Inclusive pra conhecer Foi no site da igreja que você mandou mensagem? Foi no site da igreja. Tá. No site da igreja, que onde a gente cadastrava nosso e-mail, né? E aí eles mandavam... A igreja mandou e-mail e depois o WhatsApp do missionário, né? Da minha ala, pertinho de casa. E foi ali, assim, que eu pude conhecer e ter um contato mais físico, né? Porque antes era muito passivo, né? Era apenas eu consumindo conteúdo, né? E recebendo e absorvendo aquilo, né? Foi quando eu acho que eu dei uma vontade de dar um passo pra frente, né? Ainda mais a gente vai falar um pouco depois, mas de saber também controlar, né, as influências, de saber em que momento eu estava, eu já tinha aprendido bastante, conhecido bastante sobre o Evangelho, e que agora eu poderia dar um próximo passo, né, um pouco mais adiante. Muito bom. E como que você se sentiu quando você conversou com as missionárias? Foram sisters, né? Foram sisters. Como você se sentiu quando você conversou com elas pela primeira vez, assim, sem ser por mensagem, mas tipo, eu não sei se foi chamada de vídeo ou se foi um encontro presencial, mas como que foi essa primeira vez conversando com elas, fazendo perguntas direto para elas e sentindo como era estar com missionários? Sim. Acho que foram uma semana, eu só conversando, 2 semanas eu acho, só conversando com elas exclusivamente pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp. Se não me engano, a gente chegou a fazer uma videochamada, mas eu conversei bem pouco com ela, assim. O contato que eu tive mais com a dupla missionária foi numa quinta-feira de jogos que teve na minha capela, que o pessoal joga basquete, futebol, aí me chamaram e falaram, vem conhecer um dia, gente. Aí eu falei, tá, então eu vou, porque eu também enrolei bastante elas até elas... Mas espera, você já conhecia membros ali da sua capela ou as missionárias te chamaram para ir pra noite de jogos? As missionárias me chamaram e alguns membros que mandaram áudio pra mim também. Ok. Acho que elas conversaram com eles pra me incentivar também. Entendi. E aí teve esse primeiro contato que foi à noite, e aí foi muito gostoso, assim, porque eu realmente senti que era um espaço que a gente que eu poderia conhecer, sabe? Porque muitas pessoas que inclusive estão acompanhando a gente não sabem como funciona a igreja, não sabem como é uma reunião sacramental, sabe? E as instalações da igreja, como a igreja funciona, como que é toda a estrutura. E quando você se depara com aquilo, você realmente vê um novo mundo que se abre, uma nova possibilidade de a gente conhecer pessoas novas, conhecer formas de estudo diferentes, né? Uma perspectiva sobre o Evangelho. Então foi bastante gostoso, assim, porque eu pude, e aí eu joguei com o pessoal, brinquei um pouco, então foi a partir daquele momento ali que eu comecei digo que eu me apaixonei um pouquinho pela igreja. Legal. E depois daquela quinta-feira você foi domingo pra capela e começou a frequentar a capela normalmente? Isso, frequentei, foi no domingo seguinte já. E aí, fui quase todos os domingos. Olha, muito bom. Demorou a pesquisa aí, mas foi firme quando começou. Exatamente. Muito bem, Flávio. Muito obrigada por compartilhar. E que importante foi também o papel dos membros, né? No seu processo de conhecer a igreja. Eu acredito que essas missionárias ficaram muito felizes, porque quando eu era missionária, a gente se esforçava muito para trabalhar com os membros, para que eles trabalhassem com a gente. Sim. E é muito especial ver que alguém que você desenvolveu uma amizade finalmente está se convertendo ao Evangelho pouco a pouco. E você comentou que você fazia muitas pesquisas, que você é uma pessoa muito curiosa. Já percebi. Desde que eu te conheci, muitas perguntas foram feitas. E isso é excelente, né? Mas nós sabemos que a internet é uma terra sem lei, entre aspas, né? Muitas pessoas, elas compartilham o que querem, como querem e quando querem. E tem muitos artigos que divergem com a verdade, com a doutrina do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, né? Tem muita coisa ruim que falam sobre a nossa igreja. E como que você lidava com essas informações e conseguia filtrar entre, ok, isso não tá certo, ou isso tá certo? Como que era esse processo para você? Porque você ainda não tinha um testemunho firme, né? Eu não sei se você já tinha um testemunho, mas como que foi esse processo para você? Exatamente. Eu sempre me amparei muito naquela escritura que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu sempre gostei de pensar nisso, de que é minha função discernir aquilo que eu pesquiso, sabe? Aquilo que eu tô me deixando influenciar. Então, quando eu
eu passei a pesquisar e olhar vários conteúdos, primeiro que vem muito conteúdo sem se a gente necessariamente ir atrás dele, né? Seja nas redes sociais, sempre acaba saltando na gente, né? Então, o algoritmo entende que a gente está pesquisando sobre aquilo e passa alguns conteúdos que não são tão saudáveis, né? Então, e aí eu comecei a olhar alguns artigos que falavam, que até falavam contra a igreja, mas eu sempre tive isso comigo, assim, de que o importante mesmo é a gente tratar tudo com muita honestidade, sabe? Eu sempre tento, nessa minha jornada da igreja, ser honesto comigo mesmo, sabe? Então, tudo tem um processo para a gente entender e se adaptar. Mas eu nunca deixei isso me influenciar, sabe? Por mais que às vezes é uma propaganda negativa que é chamativa, né? Que leva a gente a duvidar. Mas eu sempre tive isso comigo, de que a partir do momento que eu me dispusesse a conhecer de fato a igreja, né? E depois, né, que eu passei a frequentar, eu acho que foi quando teve essa virada de chave mesmo, assim. Mas eu pessoalmente nunca me deixei influenciar. Era mais na questão de tentar ver percepções diferentes sobre como as pessoas veem a igreja, como a igreja pode ser atacada, pode não ser atacada, e como os outros. Como que a mensagem é passada, sabe? Qual que é a figura que a igreja tem para a sociedade, né? Fora também. Mas eu acredito também que, acima de tudo, você teve esse discernimento, né? Realmente você usou o seu arbítrio para poder procurar respostas nos lugares corretos. Isso foi muito importante nesse seu processo, né? O que eu vejo, infelizmente, é que muitos jovens e também não jovens dão atenção a coisas que dizem da igreja sem pesquisar da fonte correta. Correto, sim. Né? Sem ter esse real interesse de ter um testemunho, de saber se é verdade. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: a única coisa que nós podemos dar para Deus é o nosso desejo. Sim. A única coisa. Porque se nós desejamos saber, nós vamos buscar e vamos ter uma resposta. Se nós desejamos nos aproximar dele, nós vamos buscar e vamos nos aproximar dele, né? Então, chegar a ele. Tudo parte da nossa própria vontade. Sim. E eu acredito que isso foi algo que fez a extrema diferença, né, na sua vida. E tem bastante disso porque quando a gente pesquisa, nem sempre é fácil a pesquisa, né? Principalmente quando se trata em questões históricas sobre a igreja, né? O conteúdo que é feito contrário, ele é feito de uma forma a ser bem preparado, conteúdo bem produzido, sabe? Para tentar seduzir a gente, para poder tentar... E muitas das vezes essa questão, porque é desonesto, sabe? É conteúdo que ele não apresenta todos os lados, todas as versões possíveis, né? E que você falou, o canal da... Eu adoro a igreja por causa disso, tem uma biblioteca enorme, né? Tem uma historiografia enorme que a gente pode passar séculos pesquisando e olhando, e tá cada vez se atualizando, né? Sempre lança revista, lança livros. E quando a gente tem essa disposição, de fato, a conhecer, de fato, o que foi dito por um profeta, qual ação foi tomada em determinada época, o contexto que aquelas decisões foram tomadas, a gente passa a conceber e a entender melhor de que forma a gente pode se inserir naquilo, né? Tentar mudar e ajudar de alguma forma também a igreja. Exatamente, eu gosto muito disso. Você conhece o volume do livro Santos? Os volumes, o volume 1, Conheço. 2, 3? Eu lembro que quando saiu o volume 1, eu estava na missão. E aí eu não podia ler outros livros que não fossem as escrituras naquele momento. Na minha missão, meu presidente não autorizava. Mas um dos membros, ele falou pra mim: quando você voltar pra sua casa, leia esse livro. Mas saiba que ou você vai ficar mais firme na igreja ou você vai se afastar. Porque tem detalhes da restauração da igreja ali que muita gente não está preparado para receber se não tem um testemunho. Então, eu também acredito que, por mais que a gente procure e queira ter todas as respostas, as pessoas que estão conhecendo a igreja precisam entender que muitas vezes todas as respostas elas não vão chegar para você naquele momento, porque você ainda não está preparado para tê-las, ou porque você ainda não tem um testemunho para fortalecer esse conhecimento que você pode adquirir. Então, o conhecimento, ele vem pouco a pouco. Sim.
é linha sobre linha, preceito sobre preceito. A gente não pode saltar etapas para ter um testemunho firme. É que nem um exemplo, o templo sempre me instigou muito de saber o que as ordenanças do templo, o que realmente acontecia dentro do templo. Mas hoje, olhando para trás, a forma como eu entendia o que era o templo, e hoje, tendo pesquisado, ainda não faço preparação para o templo, tô me preparando. Muito bem. Mas frequentando o batistério e participando ativamente no templo, eu posso dizer para vocês que é uma mudança de visão mesmo, da forma como a gente pode entender uma coisa. E é tão interessante porque antigamente era uma outra visão que eu tinha, um outro Flávio que entendia. E quando a gente vai entendendo o sacerdócio, as ordenanças sobre cada ordenança que é desenvolvida e por que ela é feita, de que forma ela é feita, a gente consegue construir nosso pensamento e desenvolver, né? Mas é um processo, exatamente. É um processo não tem como saltar, não tem como. né? E falando sobre esse processo de descobrir a verdade, de ter um testemunho, Flávio, qual foi o momento que você soube que tudo aquilo que você tinha pesquisado, que foi positivo, tudo aquilo que você tinha conversado com as missionárias, escutado na igreja, era verdade? Sim. Conta como foi a sua experiência pra gente. Tiveram 2 momentos. O principal foi até antes do meu batismo e depois. Mas antes do meu batismo foi quando eu já tava pesquisando, como eu falei, tava pesquisando, conhecendo bastante sobre a igreja, tava frequentava, se não me engano, há 6 meses. E aí ia acontecer, se não me engano, em novembro, que acontece a Conferência Geral. Outubro, exatamente. E as sisters me fizeram um convite. Faça todas as perguntas que você tem na cabeça, anote elas e assista a conferência, que essas respostas essas perguntas vão ser respondidas. E eu fiz isso, eu anotei. Eu tinha muito mais do que eu anotei, eu confesso. eu fui bem com o pé atrás, bem pensativo de como a conferência poderia me influenciar. Mas depois que eu assisti, inclusive na casa de uma amiga, foi a convite dela, depois que eu pude realmente ver o profeta falando e os discursos que foram lá, parecia que cada coisa me tocava em um ponto, sabe? Cada discurso, cada mensagem, cada exemplo e cada referência da escritura, eu percebi que ali Deus se fazia presente, sabe? Que realmente era verdade. Porque são pessoas que se preparam tanto para estar lá, né? Tem uma inspiração tão grande do Senhor para cada discursante. E saber que a gente pode ter esse momento mais íntimo com eles, de poder ver a orientação dele para nossas vidas, a gente consegue. Eu posso dizer que desde o começo, eu tinha um sentimento que me deixava curioso, mas eu não sabia muito bem o que era, sabe? E foi a partir do momento que eu pude ter a mensagem, receber as mensagens da conferência, a forma como ela passada, ali eu senti o Espírito meio que testificando para mim que era tudo verdade. Que especial. Então, a sua primeira experiência foi com a Conferência Geral. Você assistiu todas as sessões? Todos os cursos. Ó, foi firme. Ele falou, eu preciso das minhas respostas e eu vou fazer a minha parte. Eu adoro a Conferência Geral. Eu acho muito incrível que, às vezes, quando eu era pequena mesmo, né? Eu sou membro da igreja desde pequenininha. E às vezes eu fazia umas perguntas aleatórias, sabe? Que eu pensava, nossa, isso é tão inútil pro Pai Celestial, ele não vai me responder. E aí no primeiro, no segundo discurso eu tinha resposta. Eu falava, não é possível. Como Exatamente, assim? Vocês estão me né? observando, é isso? Total. E é muito legal essa experiência. Eu fico muito grata por escutar a sua experiência. Muito grata que você tenha tido essa experiência. Amém. E aí depois você foi batizado e você teve alguma outra experiência depois disso? Eu tive. Então, eu decidi me batizar uma semana depois. Da Conferência Geral? Uma semana depois da Conferência Geral, eu fui batizado. E o segundo ponto que eu pude, porque o testemunho a gente vai desenvolvendo também, né? Mas a partir do momento depois do meu batismo, que eu decidi tornar o templo algo frequente na minha vida, ir ao templo e passar a aprendê-lo, e entender como funciona as sessões do templo, qual que é o nosso propósito aqui, e como a gente pode ajudar as pessoas através do trabalho que é realizado no templo, eu senti, recente mesmo, assim, foi coisa de uma semana, 2 semanas atrás, eu consegui sentir o Espírito confirmando mesmo, sabe?
e de forma bem, bem profunda, de que forma eu poderia contribuir para a igreja, sabe? Ser alguém que realmente pode ajudar as pessoas a conhecerem mais o Evangelho e saberem. Muito obrigada por compartilhar. Gostei muito das suas experiências e algo que me chamou a atenção em ambas é que você deu o primeiro passo. Você deu o passo de fé e esperou que o Senhor te desse a resposta que você precisava, né? Então, primeiro momento você aceitou o convite das Sisters. Beleza, eu vou assistir a conferência, vou fazer mais perguntas, tá tudo certo. E o segundo momento falou, tá bom, eu tenho que conhecer o templo, vou me preparar, vou pro templo e aí eu vou entendendo pouco a pouco. Então, a gente percebe que não tem nada que a fé com a ação, porque a fé sem ação não é fé, é crença, te ajude a alcançar e a desenvolver um testemunho mais forte, né? Não tem nada que o passo de fé não te ajude a fazer. Isso é muito especial. Isso ficou muito marcado pra mim enquanto eu te escutava aqui. E você comentou que você tomou essa decisão de ser batizado. Então, essa decisão veio por causa da conferência? Você teve uma resposta na conferência que teve... Foi por causa da conferência. Eu não me recordo do discurso agora, mas ele dizia basicamente sobre qual o sentimento da gente ter. Ele descrevia com tantos detalhes qual foi a experiência dele antes do batismo, que eu realmente me vi identificado naquilo, sabe? Eu consegui ver, cara, o que ele tá falando, eu tô passando, sabe? E ele tá dizendo que o evangelho é o caminho, a gente tem uma possibilidade. Eu gosto sempre de pensar, sempre tem a escritura que fala que é um caminho estreito e apertado, né? E realmente, ser membro da igreja não é fácil. A gente aceita e a gente se envolve de uma forma que temos que nos comprometer, né? São convênios sagrados que a gente faz com Deus. Mas a partir do momento que eu consegui perceber que ele estava falando comigo, que aquele exemplo dele se encaixava na minha vida, eu disse, tá, eu posso não saber tudo, mas o passo e também o batismo é a nossa forma de mostrar para Deus que estamos dispostos a segui-lo. Que estamos dispostos a ser contado como da casa dele, né? Se tornar membro da igreja é algo que alegra ele, né? Então, foi a partir desse momento que aí eu tomei a decisão. Eu queria ter sido a sisters que te ensinou. Eu amo elas, foram pessoas maravilhosas, pacientes. Muito bom, eu acredito que Deus tem te preparado muito, desde experiências passadas que você teve até agora, né? E escutando você falar, realmente eu sei que você vai preparar muitas outras pessoas que estão assistindo esse podcast também. Fico muito feliz em escutar. Muito obrigada por compartilhar. E você sempre teve o apoio da sua amiga, dos seus famílios? Eles participaram do seu batismo? Como que foi? Não sei se a sua família é membro, se a sua família frequenta outra religião. Como que foi essa relação? Minha família é bem dispersa. Tanto meu pai quanto minha mãe, cada um tem o seu dogma, acredita, vai lá, frequenta. Mas sempre me deixaram essa liberdade. E eu comuniquei para eles que eu ia me batizar. Mas foi uma decisão muito pessoal, sabe? Eu sempre digo que o encontro com a igreja foi um encontro sempre com Cristo. A forma como eu passei a frequentar e passei a entender é pessoal. Foi um processo de conversão mesmo, assim. Porque hoje em dia eu tento falar para eles, devagarinho vou tentando ensinar eles, mas eles me apoiaram, falaram, se é a sua vontade, vai lá e faça, se isso vai te fazer te preencher. Então, e até hoje, assim, eles sempre me apoiam, por mais que eles falam, a gente não conhece, a gente não entende tudo, mas é um espaço, são pessoas que te fazem bem, que te apoiam de uma certa maneira. Você deve continuar, deve prosseguir no caminho. E é isso que eu tenho feito, assim, minha família, então, sempre tem me ajudado, me apoiado. E não é todo jovem que tem isso, né? Sim. Qual que foi a importância para você de ter o apoio, principalmente dos seus pais? Foi total, porque muita gente tem medo, né, quando passa a conhecer uma outra doutrina, né, uma outra fé, e de se afastar daquilo que antes pregava e antes acreditava, né? Mas a gente precisa entender que primeiramente o evangelho, ele por si só ele já cumpre esse papel, né? Tanto que é uma promessa do livro de Mórmon, se a gente, ao acabar de lê-lo, perguntarmos com honestidade
Se aquelas coisas são verdadeiras, o Espírito vai testificar a nós. Nós passaremos a saber que aquilo tudo é verdade. E eu faço convite a cada um de vocês, que se vocês têm uma pequena dúvida, pergunta ao Senhor, porque Ele como respondeu minhas orações, tem respondido minhas orações, Ele pode responder a cada um de nós. Mas realmente é um processo difícil, né? Imagina para as pessoas que estão se desapegando, que tem que deixar muitas coisas de fora, né? E passar a incluir na sua rotina, na sua vivência. Mas é possível. Somos exemplos. Com certeza, eu fico pensando muito sobre aquela história, né? Quando Pedro ele tá se afogando e Jesus Cristo estende a mão e fala, vem, Sim. né? E às vezes a gente só precisa agarrar a mão de Jesus Cristo e ir. Porque muitas vezes o medo, ele cega a fé. Tem uma escritura, eu não sei a escritura completa, mas a partezinha favorita dela pra mim é Moroni 8,16, que diz: o amor perfeito lança fora todo o medo. Então, se nós amamos de forma imperfeita, mas tentando ser perfeitos a Deus, o medo ele não deve existir. E eu sei que é muito difícil muitas vezes ir contra os pais. Tem muitos jovens que precisam esperar completar 18 anos para conseguir ser batizados porque a família é contra. Mas não tem nada que você faça para seguir a Deus que você vai se arrepender de ter feito. Eu lembro que eu fui instrutora no CTM por 2 anos, né? Então eu ajudava os missionários ali. E muitos missionários chegavam com 1 ano de membro fechado, né? Eram conversas com 1 ano. E eu lembro de... eu quero chorar. Eu lembro de um elder específico. Ele é chileno. E eu nunca me senti tão tocada como eu me senti com aquele missionário. Ele tinha 1 ano de membro. Ele tinha um testemunho muito forte. O mais forte daquele distrito era o testemunho dele. Elder Olivares, o nome dele. E eu lembro que ele falou pra mim, hermana, em espanhol, né? A gente tava conversando, ele falou, o meu processo dentro da igreja foi muito rápido. Eu me batizei, eu tive um chamado, eu recebi o sacerdócio, eu fui chamada como líder na minha ala, e aí eu comecei a preparar meu chamado para missão, e meu testemunho foi crescendo, e eu tô aqui, eu me sinto sem conhecimento nenhum, mas eu tenho muita fé. Eu quero muito compartilhar o evangelho. E aí a gente começou a conversar sobre a família dele, né? Ele falou, irmã, eu vim aqui sem apoio nenhum da minha família, mas eu sei que eles vão receber as bênçãos, mesmo sem saber da minha missão. Enfim, foi uma conversa muito doce. Eu passei 25 minutos conversando com aquele missionário. E foi muito especial, sabe? Então, é possível. A gente só precisa muitas vezes entender que os nossos pais, eles não têm um manual de instrução para ser pais. E muitas vezes eles têm dores na vida deles que eles não querem que vocês sofram. Né, muitas desilusões com outras religiões que eles passaram. Então, é importante respeitar e honrar o seu pai e sua mãe, mas respeitar também o seu testemunho, o que você está sentindo. E ser firme nisso, sem passar por cima deles, mas sendo firme na sua decisão. Se for preciso esperar 2, 3 anos para ser batizado, espere, mas seja. Né? Se você sentiu, não vá contra o sentimento que você teve. Eu acho isso muito importante de ser reforçado. E a gente tem o maior exemplo disso, né? Que é Cristo, né? Cristo precisou passar por tudo, sofrer as diferentes opressões e perseguições que ele teve na sua vida, para no final falar: eu irei salvar meus filhos. Eu tenho com quem realmente, com quem eu me comprazo diante deles. E é o maior exemplo que a gente pode tirar na nossa fé, é que a gente deve seguir. Por mais que a gente passe por essas dificuldades, as pessoas têm muitas vezes empecilhos que a gente enfrenta, mas a gente passando por cima deles com fé e determinação, a gente pode alcançá-los e sermos pessoas mais fiéis e melhores. Com certeza, Flávio. E nesses 10 meses de membro que você tem, como tem sido o seu processo de conversão? Sim. Eu digo que é um processo diário, né? Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais. E uma coisa que eu gosto de pensar também é com relação ao processo que isso tem. Porque uma coisa que eu tenho estudado bastante com relação à igreja é pensar que, inclusive, é o tema de um discurso da Conferência Geral de 2007, se eu não me engano.
que falava o grande mandamento. E ele diz que nós, como membros da igreja, só passaríamos a entender o nosso objetivo e a fazer valer tudo aquilo que a gente aprende e adquire de conhecimento quando nós colocamos em prática. Você foi uma irmã, uma sister, e é realmente isso, assim. A gente pode, a partir do momento do serviço, da obra, e ajudar o outro. Cada um aqui tem essa responsabilidade de salvar. Tanto que o tema do aniversário do presidente Nelson é Encontra a Ovelha Perdida. Encontra aquele que precisa da sua ajuda. Só nós temos alguma pessoa que a gente pode resgatar no meio disso. E esse tem sido uma das minhas motivações a pensar em servir uma missão de tempo integral. Saber que tem pessoas que necessitam do nosso auxílio. Mas isso a gente pode fazer no dia a dia, seja com nossa família, um parente, com um amigo que a gente não vê há um bom tempo. E saber que, através daquilo que a gente aprende, a gente pode colocar em prática, ajudando e nos tornando pessoas um pouco mais caridosas e bondosas. Muito obrigada, Flávia, por compartilhar. Fico muito feliz que você tenha o desejo de servir uma missão. E vamos falar um pouquinho mais disso adiante. Enquanto você estava comentando sobre esse discurso que você leu, né, o Grande Mandamento, eu lembrei de uma citação de um dos discursos do presidente Nelson, justamente, que nós estamos postando na Central Jovem, como lembrança de correr atrás de uma ovelha que está perdida. Então, nesses últimos 50 dias, antes de chegar no dia 9 de setembro, diariamente nós estamos publicando frases de discursos, de conferências que o presidente Nelson fez. Teve uma frase que ele compartilhou que foi o seguinte, um discurso: o respeito que temos pelo primeiro mandamento, que é termos só Deus, molda nossos sentimentos por todos os outros, né? Então, se nós respeitamos o primeiro mandamento, que é ter um só Deus e seguir o que ele ensinou e amá-lo acima de tudo, nós vamos respeitar todos os outros. E uma coisa puxa a outra, né? Isso nos ajuda a ter nossa conversão. Porque eu respeito muito o nosso Pai Celestial. E eu sinto muita saudade dele. Eu não lembro como é a fisionomia dele. Eu não lembro como é o sorriso dele. Mas eu tenho muita vontade de ver ele de novo, né? E é isso de ter o fim em mente. Para poder seguir adiante, um dia chegar, abraçar ele e falar: ó, eu conseguimos, estamos aqui juntos por toda a eternidade. E eu acredito que ter esse pensamento é muito importante para fazer uma das coisas mais difíceis que a igreja ensina, que é perseverar até o fim. O último princípio que se ensina quando você se ensina o Evangelho de Jesus Cristo é uma pessoa que está conhecendo a igreja. É fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Mas o perseverar é o que vai mais exigir a sua fé. Porque você vai precisar continuar firme até o fim, né? E os 4 primeiros a gente consegue fazer em um tempo muito curto. Mas o perseverar exatamente é quando a gente se depara com tudo que a gente tem de conhecimento e a gente quer usá-lo. E eu gosto bastante quando a gente para pensar que o mandamento um está interligado ao outro. Porque amar o outro, a gente só consegue realmente amar a Cristo, amar a Deus, quando a gente entende o que é o amor. E a construção do amor, ela é diária. A gente amar o outro e amar aquilo que a gente faz e entender o outro como um filho de Deus e que, claro, nós erramos, nós temos que pedir perdão e machucamos as outras pessoas. Mas quando a gente passa a compreender que, por mais que a gente, é que Cristo disse, dê outra face, e o quão simbólico isso é, a gente dá a outra face para uma pessoa que nos magoou, nos feriu, mas a gente sabe que ela tem um valor único para Deus, ela é importante para Ele, e que a nossa missão é ajudá-lo não a se aproximar de nós, a gente não precisa gostar da pessoa, mas se aproximar de Deus, ter um contato íntimo com o Senhor. Exatamente. E ter esse contato com o Senhor nos ajuda a nos manter firmes, né? Sim. E falando em estar firmes, o que faz você se manter firme e perseverar no Evangelho? E quem te ajudou ou te ajuda? Acho que a principal coisa que eu faço quando eu penso para me manter firme é a leitura diária do livro de Mormon. Por mais que eu não tenha a diligência de ver o Vem Segue certinho, de acompanhar, mas eu gosto sempre de começar com uma oração, pedindo para Deus que Ele possa suprir minhas necessidades ao passo que eu leio as Escrituras.
E quando eu acabo também, eu pedi para ele. Além disso, é o templo, a frequência ao templo. Eu acho que cada vez que a gente visita é único na nossa vida. A gente aprende coisas que a gente não sabia, que a gente nem sabia que poderia existir com relação à igreja. E saber que também o Espírito, que Deus fala muita gente com a gente durante o templo, né? Eu gosto de uma vez que eu fui, que o irmão, um dos oficiantes do templo, a gente estava fazendo o batismo, ele falou, é impressionante como cada pessoa que passa por aqui, eu sinto que ela, quando entra no templo, meio que a alma dela lava, sabe? Uhum. As pessoas são purificadas, são renovadas espiritualmente. E também uma pessoa que eu gosto sempre de pensar que repõe minhas energias e renova. Acho que primeiro é o profeta, a mensagem do profeta Uhum. é sempre bom, eu sigo ele, então eu gosto de ver o Você que... literalmente segue o Eu profeta. literalmente sigo duplamente, duas vezes sigo o profeta. E eu gosto sempre porque é sempre interessante a forma como ele fala, né? Pensar que ele possui todas as chaves do sacerdócio e que ele tem autoridade de Deus para falar conosco, né? E também o presidente da Mistáco, meu bispo, que sempre que eu preciso de alguma coisa eles me ajudam. Estão lá para passar um conselho, para passar uma orientação. Então, tem sido esses passozinhos aí. Muito bom, muito obrigada por compartilhar. Afinal, ninguém será exaltado sozinho de nenhuma forma, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente sempre ter apoio de pessoas que nós amamos, de amigos, de familiares, de líderes que são inspirados e nos ajudam. Você comentou que a frequência ao templo é algo que te ajuda bastante. Qual você diria que hoje é o papel do templo na sua vida? Eu acho que primeiro é o serviço. É pensar que são pessoas que talvez não conheceram o Evangelho quando passaram aqui nessa terra. E que a partir do momento que eu tenho autoridade, que nós temos autoridade do Senhor para representá-las nas diversas ordenanças que a gente faz, é uma ação de amor com o outro. A gente não sabe quem essas pessoas eram, mas a gente sabe que elas podem viver algo melhor, que elas podem conhecer, que a alma dela, que o espírito delas podem conhecer a glória de Deus. E a cada sentimento que me traz com relação ao templo é de que todas as vezes que eu penso em ir ao templo, quando, quando me vem a imagem do templo na cabeça, eu sempre associo com a primeira visão do profeta. Porque eu imagino que ele se preparou para chegar, para pedir para Deus. Foi um processo que levou ele. Ele tinha uma dúvida sincera, ele tinha um desejo sincero. E a cada vez que eu vou ao templo, eu vou com uma coisa em mente, pensando em algo como a experiência do templo pode me ajudar, como o Senhor pode falar comigo através daquilo. Então eu sinto que a cada vez é única e significativa na minha vida. Acho muito especial isso de você tornar o templo especial para sua vida todos os dias. E é algo que todas as pessoas, todos os membros da Igreja de Jesus Cristo precisam fazer, né? Se manter dignos para entrar ao templo e ter experiências dentro do templo. Porque isso não tem preço. Exatamente. É algo sagrado. O sentimento que a gente tem lá é muito especial, né? Eu Sim. falo que a paz e o silêncio dizem muito, né? Tem várias músicas que falam que a gente só sente a presença de Deus quando a gente está em silêncio, quando a gente está em repouso, né? E saber que é reconfortante os braços de Cristo quando a gente está dentro do templo. Eu gosto muito. Com certeza. E você falou muito sobre o fato de que lá existe serviço, né? E falando sobre serviço, eu queria saber sobre o seu desejo, que você mencionou mais cedo, Uhum. de servir uma missão. Sim. De onde ele surgiu? Como ele apareceu? Surgiu. Ele começou a surgir a partir do momento que eu estava pesquisando da igreja, também no comecinho, eu sabia do serviço missionário, por mais que eu demorei para entrar em contato com as sisters, mas eu sabia e eu me interessei muito pela possibilidade de pensar, de saber que as pessoas abdicam durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos da vida delas, para servir o outro, para ajudar elas a largar seus vícios, para ajudar elas a melhorarem, a serem pessoas um pouco melhores. E ali muito me interessou, fiquei muito interessado em saber como pode as pessoas pararem tudo que elas fazem para poder ver a evolução do outro, para poder pregar algo que cada um tem sua experiência, cada um pode ter sua experiência.
E eu sinto que, ao passo que eu fui conhecendo mais a igreja, eu fui sabendo, fui sentindo que o serviço missionário ele é inspirado, né? A gente sabe que desde o começo da igreja, desde a da fundação, a missão faz parte como um mandamento do Senhor, inspirado por Deus. E o profeta recebeu a revelação, recebeu a orientação, e que a partir daquilo se mantém até hoje, né? E saber que o evangelho ele tá aí para todo mundo, ele pode ser pregado, ele pode ser anunciado a todas as nações. Muito obrigada por compartilhar, Flávio. Realmente, o fato de você servir missão significa que você está disposto a viver a lei da consagração por um tempo da sua vida. Claro que devemos viver a lei da consagração por toda a nossa vida, mas quando nós somos missionários, a única preocupação que nós temos e devemos ter é pregar o evangelho e ajudar todas as pessoas. Eu, como uma missionária retornada, posso dizer com certeza que eu nunca amei tanto alguém de verdade, fora meu marido, que eu amo muito, minha família, obviamente, mas assim, amar pessoas que eu não conheço, quanto eu amava na missão. Era um amor genuíno, sabe? Sabe ao ponto de você amar uma pessoa, ela saber a verdade, mas ela não querer seguir a verdade e você chorar? Sim. Porque aquela pessoa simplesmente talvez nunca mais tenha oportunidade na vida dela para ouvir sobre o evangelho, porque ela já recusou ele naquele momento, nessa vida. É uma dor assim absurda. E, e viver essa consagração por 1 ano e meio, por 2 anos nas nossas vidas, é algo muito especial. Hoje em dia existem muitas maneiras de servir, né? Obviamente. Existe a missão de tempo integral, só que de serviço também. E são missões com propósitos diferentes, mas que são especiais da mesma forma e te ajudam a viver a lei da consagração. E é sobre isso, né? Sobre servir. Nós só vamos encontrar verdadeira felicidade se nós estamos servindo. Tem até uma citação que eu publiquei hoje na Central Jovem, que diz que se você não está se arrependendo, algo assim, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Quando nós procrastinamos o arrependimento e o serviço, o Espírito do Senhor se afasta de nós. Sim. Então, quando nós negamos servir a Deus, a gente permite que o Espírito se afaste. E isso é muito triste, né? Então, nós sempre precisamos estar buscando maneiras de servir ao próximo. Inclusive, o princípio da autossuficiência é isso também, né? A gente chegar em um ponto em que temos os recursos, sabemos, e queremos que os outros também tenham. A autossuficiência espiritual, principalmente, quando diz respeito a servir uma missão. A capacidade que nós temos de entender e de querer tanto, de gostarmos tanto daquilo e de, a partir disso, querer compartilhar, né? Querer que o outro possa ter o espírito com ela também. Então, Bom, isso que você mencionou é muito importante. Para que nós possamos servir as pessoas, nós precisamos ser autossuficientes, né? E não podemos depender do testemunho de outras pessoas. Então, como que você tem se preparado para servir uma missão? Espiritualmente, financeiramente, na sua vida com seus amigos, social e tudo. Instituto. É o principal, é o principal. O Instituto tem me ajudado bastante, principalmente com a aula de preparação missionária, onde eu tô começando, tô engatinhando ainda, mas eu já aprendi princípios muito, muito importantes do qual é o objetivo da missão e de como a gente deve entender o serviço missionário. Mas a minha preparação, ela vem muito... A minha família tem me apoiado bastante, falado... Sua família já sabe, então, da sua decisão? Já sabe. Legal. Minha mãe e minha avó sabem. E elas falam, vai dar certo, você vai conseguir. Então, eu tô trancando minha faculdade, né? Vou trancar a faculdade, dar um break nos estudos aí. Mas, e também a questão financeira, minha família vai apoiar. Mas a principal coisa que eu tenho pensado quando eu me vejo servindo uma missão, eu acho que é realmente a preparação espiritual, sabe? E a diligência também. Porque o serviço missionário, ele é um serviço de regra, né? Ele é regrado. E a principal coisa que eu também, uma das principais coisas que eu penso quando eu sirvo a missão é ter essa possibilidade de ter um contato, ter uma rotina correta, uma rotina que a gente sabe que temos que dedicar nosso tempo para o estudo pessoal, para a nossa saúde e para ajudar o outro também, né? Então, acho que
vai ajudar nesses pontos bastante. Com certeza. Eu quero te recomendar a leitura de um discurso que eu li quando eu era missionária. Meu presidente de missão, ele sempre dava um discurso pra gente em cada conferência de zona e ele falava: até a próxima entrevista comigo, eu quero que vocês leiam esse discurso e que vocês me descrevam o que vocês aprenderam, o que vocês precisam melhorar com esse discurso. Sim. E aí, ele deu um discurso pra gente do elder Ted Callister, que é, em espanhol se chama Chegar a ser um missioneiro consagrado. A tradução, mais ou menos assim, em português seria Chegar a ser um missionário consagrado. Não é esse o nome do discurso em português, mas traduzindo fica assim. E nesse discurso, o elder Ted Callister, que no momento que ele escreveu ele era um presidente de missão, ele compartilhou que um missionário chegou nele e perguntava, né? Presidente, o que você quer que eu faça? Né? Porque aquele elder estava cometendo alguns erros como missionário e ele fala: elder, você se engana, não é o que eu quero que você faça, é o que você quer fazer. E aí ele compartilha. Depois, mais para frente, ele diz: se o seu companheiro acorda às 6:30 da manhã e você acorda porque ele acordou às 6:30 da manhã, você está mudando só um hábito. Mas se você acorda às 6:30 da manhã porque você quer fazer aquilo, você está mudando a sua natureza. Se você, sei lá, estuda as escrituras porque o seu companheiro está estudando, você mudou um hábito. Se você estuda as escrituras porque você quer estudar as escrituras, você está mudando a sua natureza. Então, quando nós mudamos a nossa natureza, nós somos mais como Cristo. Não é fácil? Não. Primeiro começa mudando um hábito, e depois daquilo nós começamos a fazer por nós mesmos, porque nós queremos ser mais como Cristo. E a missão me ensinou muito esse princípio da consagração. Para eu ser consagrada em algo, primeiro aquilo precisa ser um hábito, muitas vezes sendo relembrado por outra pessoa, para que aquilo se torne algo do meu desejo do coração, para que eu mude a minha natureza. Né? Então, se o missionário ele não se mantém firme depois da missão, você pode ter certeza que ele não mudou a natureza dele como missionário. Né? E se um jovem não muda a natureza dele na juventude, dificilmente esse jovem ele vai conseguir chegar a servir uma missão. Existem N fatores, obviamente, né, que por um jovem não querer servir. Mas eu acho muito importante esse processo que você está passando agora, de estar mudando pouco a pouco a sua natureza, para que você possa chegar a ser o melhor missionário que você pode chegar a ser, no momento certo, no momento que o Senhor preparou para você, né? Sim. E eu tô muito feliz de saber que você está se preparando para servir uma missão. De verdade, leia esse discurso, ele é muito bom. Ele fala sobre você colocar no altar de sacrifício vários desejos carnais, desde o seu orgulho, da sua inveja, do seu... fala sobre trancar o seu coração, né, enquanto você é missionário. É excelente. E fala também sobre você caminhar a extramilha, né, que é você fazer um pouco mais daquilo que foi requerido de você, porque você consegue fazer um pouquinho mais. E é muito legal porque a forma como a gente tem que olhar a missão não é como um peso, não é como um encargo, mas como uma preparação para a vida. Para a vida toda, Pra com vida certeza. toda, exatamente. De como ser o melhor esposo, como ser o melhor companheiro, o melhor filho. Então, as bênçãos, por mais que sacrifícios vão ser feitos, mas através do testemunho, do seu relato, de todos os missionários, da maioria dos missionários, a gente consegue perceber que as bênçãos, elas vêm, e a gente consegue ver o exemplo dela e sentir elas na vida Com certeza. de quem serve. Mas o mais importante de servir uma missão é você começar servindo desde já as pessoas, né? E não deixar de fazer isso. Porque seja você como missionário com uma plaqueta no peito ou não, você continua sendo um discípulo de Jesus Cristo e precisa continuar fazendo o que ele faria em todas as situações, né? Mas, Flávio, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, que foi pena. maravilhoso, jovens. Adorei, Se maravilhoso. você gostou desse podcast, você tem que se inscrever já aqui no nosso canal, já dar um like, porque eu tenho certeza que você sentiu o Espírito hoje. E para finalizar, com as suas palavras, a gente gostaria que você pudesse compartilhar um conselho para os jovens que estão conhecendo a igreja, que talvez estejam em dúvida se devem seguir o Evangelho de Jesus Cristo ou não. Compartilhe o seu conselho ali. Pode olhar para a câmera aí. O que eu quero dizer para quem tá vendo aqui, que a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida
é quando a gente consegue olhar para trás, olhar os nossos feitos e sentir orgulho daquilo que a gente fez. Isso é possível para cada um de nós. As dificuldades, elas vêm no caminho. A gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, mas a gente não deve esperar no homem, a gente deve esperar em Deus, esperar dele, que ele vai prover na nossa vida. E para quem está conhecendo a igreja e sabe que nem eu tinha um sentimento de uma pequena curiosidade de saber se é verdade ou não, o Espírito Santo, ele pode e ele vai te testificar de que é verdade. Cada um que está aqui sabe, sente que é um amor tão grande que a gente não consegue descrever isso em palavra. É um encontro que você tem a partir do momento que você se permite. É condicional, nós temos que permitir para que as bênçãos venham. Mas elas virão. E saiba que a igreja como um todo está sempre de braços abertos para recepcionar cada um. E nós somos pessoas tão importantes que a igreja fala que a gente pode somar a obra. A gente pode fazer a diferença. E a gente faz a partir do momento que a gente entende, se compromete e passa a seguir o evangelho. É impressionante. Eu consigo olhar uma pessoa que há um ano atrás, há 10 meses atrás e hoje, é um outro Flávio. É um outro Flávio que olha o ser humano, que olha a humanidade que tem no outro. E isso não tem preço, não tem coisa material que pode suprir isso, que pode me satisfazer na vida. Por isso a vontade que eu tenho de servir. Então, eu posso dizer para você que você vai encontrar isso, você vai sentir isso. E isso é real. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigada por compartilhar, Flávio. E eu só queria finalizar esse podcast, jovens, com uma escritura que eu gosto muito. É uma escritura lá em Doutrina e Convênios 130, que é uma escritura que define o tipo de pessoa que eu quero ser, o tipo de relações que eu quero desenvolver com as pessoas, seja servindo, seja amando, enfim. Diz: e que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, no Reino Celestial. Só que será acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora. Então, se nós conhecemos o máximo que nós podemos de Jesus Cristo aqui nessa terra e ao nosso Pai Celestial, e fazemos o máximo possível para estar mais próximos deles aqui nessa terra, imagina quando nós estivermos no Reino Celestial e pudermos nos encontrar com eles e pudermos falar: eu te conheço, eu te reconheço porque eu sei quem você é. Então, que vocês possam saber quem é Deus, saber quem é Jesus Cristo e saber o que eles esperam de você. Nem sempre vai ser fácil você reconhecer o que eles esperam de vocês, mas continuem firmes, cumpram com todos os mandamentos, se esforcem por ser obedientes, conversem com os seus líderes, sigam as instruções que eles dão para vocês, tirem suas dúvidas e duvidem da sua dúvida antes de duvidar da sua fé, mas perseverem, porque um dia a mesma sociabilidade que existe entre você, Deus e Jesus Cristo, ela pode ser a mesma sociabilidade que você vai ter lá, só que acompanhada de glória eterna. E entre nós também, obviamente. Total. Mas é isso, jovens. Esse é o podcast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham sentido o Espírito, que vocês tenham tomado um pouco mais de coragem para seguir a Jesus Cristo e que vocês tenham aprendido com o exemplo do Flávio, que nunca é cedo e também nunca é tarde para você seguir a ele. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, tem alguma coisa errada, né? Então já se inscreve aqui e, por favor, nos acompanhe também nas nossas redes sociais. No Instagram é @centraldejovens e também no TikTok. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, obrigado.